Nesse vídeo eu quero mostrar que a condição para a salvação era a base da fé. Eu quero enfatizar, mostrando vários versículos na Bíblia, a fé. Todos os que leem a Bíblia sabem que a condição para a salvação é a fé. Não leem os pastores, os missionários, mas a Bíblia. Não há outra condição senão a fé. O homem, por ter caído e ser corrupto, por seus pensamentos serem tortuosos e por estar a sua carne na esfera da lei, pensa que deve fazer algo para que seja salvo. Contudo, a Bíblia nos mostra que a única condição para a salvação é a fé. A fé no Senhor Jesus, não a fé em qualquer coisa também. Além da fé, não há outra condição. O Novo Testamento diz-nos claramente, pelo menos 115 vezes, que quando o homem crê, ele é salvo, tem a vida eterna e é justificado. Quando o homem crê, ele tem todas essas coisas. Somando-se a essas 115 vezes, outras 35 vezes a Bíblia diz que o homem é justificado pela fé ou torna-se justo por meio da fé. No primeiro caso, temos o verbo crer. No segundo caso, temos o substantivo fé. O verbo crer é usado 115 vezes. Uma vez que o homem crê, ele é salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Uma vez que o homem crê, tem vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. Uma vez que o homem crê, ele é justificado. Além desses versículos, há 35 ocorrências em que o substantivo fé é usado. O homem é salvo mediante a fé. Ele recebe vida eterna pela fé e é justificado mediante a fé. Portanto, em todo o Novo Testamento, pelo menos 150 vezes é dito que o homem é salvo, justificado e tem vida eterna unicamente por meio da fé. Não é uma questão de quem a pessoa seja, do que ela faça ou de que possa fazer. Tudo depende do crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Tudo depende da fé. A fé daquela pessoa é em Cristo. Outra questão que merece especial atenção é que em todas estas 150 ocorrências da fé e do crer, nenhuma outra condição é adicionada. Esses versículos não dizem que o homem deve crer e seguir e a seguir fazer algo para receber vida eterna. Eles não dizem que o homem deve crer e fazer algo antes que possa ser justificado. Tampouco dizem que o homem deve crer e fazer algo para que possa ser salvo. A palavra do Senhor menciona a fé de maneira clara e definitiva. Nada além é misturada ou vinculada à condição da fé. Portanto, a Bíblia nos mostra claramente que, do ponto de vista de Deus, não há outra condição para a salvação além de crer. Um dos livros mais lidos e apreciados do Novo Testamento é o Evangelho de João. Se alguém o ler cuidadosamente, verá que João escreveu este livro com o único propósito de dizer-nos como o homem pode receber vida e ser salvo e como pode ser libertado da condenação. O Evangelho de João menciona 86 vezes que é por fé somente e por nada mais que o homem recebe a vida, é justificado e não entra em condenação. Portanto, a Bíblia nos mostra clara, adequadamente e simplesmente que a salvação não é baseada no que o homem é, no que ele tem, tampouco no que ele tem, tampouco no que fez. A Bíblia nos mostra que quando o homem crê, ele recebe a vida eterna, recebe a salvação, recebe a justificação. João capítulo 1, versículo 12. Ele recebe por meio de crer. Dissemos que a salvação e a redenção são realizadas por Deus. Mesmo a maneira e o plano para cumpri-las são arranjados por Deus. Também a Bíblia mostra que a graça é cumprida por Deus por meio do Senhor Jesus.
temos de lembrar que se do lado de Deus é graça, então do nosso lado deve ser fé. Se entendo que Deus nos oferece graça, eu posso estender a minha mão para dar uma xícara de chá a um irmão e ele não pode recebê-la estendendo seus pés. A maneira que os outros utilizam para dar-lhe algo deve ser a mesma que você usa para recebê-los deles. A maneira de receber deve ser a maneira usada para dar. Se as pessoas o chamam pelo telefone, então você tem de responder usando o telefone. Se lhe escreverem uma carta, você provavelmente tem de receber a carta. A maneira como algo é recebido deve ser a mesma como foi enviada. De acordo com a Bíblia, graça é o que Deus nos deu por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Leia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Para Deus fazer isto, não está... Para Deus fazer isto, está no princípio da graça e não no princípio da lei. Uma vez que esteja no princípio da graça, do lado de Deus, então do nosso lado está no princípio da fé. Fé e graça são dois princípios inseparáveis. Graça é Deus dando algo a nós, e fé é o nosso receber algo da parte de Deus. Fé nada mais é que receber o que Deus nos deu em espírito. Isto é totalmente independente de obras. Somente desta maneira o homem pode receber a graça de Deus. Se recebermos se vamos receber por qualquer ou quaisquer outros meios, não seremos capazes de receber a graça de Deus. Embora a Bíblia nos mostre que é pela fé que se recebe a graça de Deus, muitas doutrinas têm surgido como resultado da má interpretação por parte do homem. O homem cria teorias baseadas em seus próprios pensamentos e em sua mente obscurecida. Elas envolvem o que ele deve fazer para que seja salvo. Assim como o homem tem criado ídolos com seu coração tortuoso e os considera deuses, da mesma forma ele tem estabelecido condições para a salvação com o seu coração tortuoso e pensamentos obscurecidos. Por essa razão, devo chamar sua atenção para as diferentes condições que o homem estabeleceu para a salvação e considerar esses caminhos de salvação, se são confiáveis ou não. Se o homem não vê a verdade de Deus e não compreende sua palavra, ele não perceberá que a condição para a salvação é a fé. Contudo, se o homem vê a luz de Deus e compreende a verdade de Deus, ele não será capaz de contrariar o fato do Novo Testamento de que a salvação é mediante a fé. O problema hoje é que depois de reconhecer a fé como condição da salvação, eles adicionam algo mais a esta fé. Podem até dizerem que não rejeitam a fé, que realmente a Bíblia fala sobre a fé para a salvação, mas a controvérsia entre Deus e o homem não é a de crer ou não crer, mas é a de crer com arrependimento, crer com as obras da lei, crer com batismo ou crer com testemunho, como um pré-requisito para a salvação. Eu menciono o arrependimento aqui, não que o arrependimento não faça parte no assunto da salvação, mas o arrependimento aqui é o que o homem criou na sua mente. E eu tenho um vídeo que fala sobre isto. A palavra de Deus diz-nos que, uma vez que creiamos, somos salvos. Porém, o homem hoje acrescenta a palavra de acordo com a sua mente obscurecida, ele proclama que o homem é salvo mediante a fé com alguma coisa. O que iremos considerar não é se alguém pode ser salvo pela fé. Essa questão já está resolvida. A questão hoje é se a fé é suficiente ou não. Precisamos adicionar
a fé para que sejamos salvos? Precisamos adicionar alguma coisa à fé para que sejamos salvos? A Bíblia responde claramente que não. Note o que o Senhor Jesus disse. João capítulo 3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João capítulo 3, a partir do versículo 16, você pode ler os versículos daí em diante. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Um carcereiro perguntou para Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta de ambos foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.